Olá, estamos aqui em mais um programa Mulheres e hoje com dois convidados muito especiais, os nossos grandes amigos aqui da cidade, que é o Marcelo Antunes e o Tenente Oliveira, representando a nossa Brigada Militar. E o nosso tema de hoje para a discussão é segurança pública, né? Algo que tem preocupado a todos, não só seja município pequeno, cidade grande, a violência ela está aí, ela a princípio vem se manifestando em diferentes classes sociais, em diferentes locais, as pessoas parecem que estão com o gene da violência mais aflorado. Mas é muito bom saber que, em contrapartida, os nossos cuidadores da nossa segurança, a Brigada Militar é uma delas, temos a Polícia Civil também que trabalha nessa questão, e a gente sabe de toda uma luta que essas entidades vêm enfrentando junto à municipalidade, junto ao Estado, junto ao país, para poder garantir essa nossa segurança tão necessária para que a gente possa tocar os dias com mais certeza de que as coisas não são tão apavorantes assim. Então, em primeiro lugar, a gente quer agradecer ao Marcelo Antunes, representante aqui do CONCEP, que depois a gente vai conversar e saber o que significa esse colegiado, e ao Tenente Oliveira da Brigada Militar. Que bom que vocês estão aqui. E a gente gostaria inicialmente de oportunizar aos dois um breve relato a respeito do panorama municipal da segurança e quais as ações que estão sendo desenvolvidas para que a gente possa evoluir nesse sentido. Tenente. Obrigado pelo convite inicialmente, né? Queria dizer para vocês que é uma satisfação estar participando do programa. E como tu falaste, a Brigada é parceira, né? Estamos aí diuturnamente combatendo a criminalidade. Esta semana eu completo um ano de lotação aqui em Butiá. Eu terminei meu curso de formação de oficial o ano passado, em novembro, e escolhi a região de Butiá e estou muito feliz aqui, né? Nós temos operações diuturnamente, recebemos agora um aporte de efetivo, que sem o material humano, infelizmente, na nossa função fica difícil, né? Mas nos últimos meses recebemos um aporte de efetivo, né? E estamos aí às vésperas da Operação Papai Noel, uma operação conhecida na Brigada há anos, né? E aqui em Butiá não vai ser diferente, a gente, dia 3, inclusive, já faço o convite aqui para o nosso presidente do CONCEP, né? O dia 3 a gente terá um lançamento aqui no município. Marcelo, e o que seria o CONCEP? Bem, eu também quero inicialmente agradecer o convite, né? E dizer que eu como integrante do Sindicato Rural, já efetivamente há 13 anos, ali no sindicato, sempre fiz parte do sindicato, mas ali dentro há 13 anos, e quando o Zeca assumiu, o nosso ex-presidente Zeca assumiu o sindicato, sempre se voltou muito para a questão da segurança. Então buscou se aproximar bastante da Brigada Militar e da Polícia Civil. E não é diferente com o Claudinho, que também nos dá muito suporte com relação a isso. E em virtude disso, eu fui também me aproximando do pessoal da segurança pública e principalmente da Brigada Militar, dos comandantes que estiveram aqui. Não foi diferente com o Tenente Oliveira, que foi sempre muito receptivo em todos os nossos pedidos, né? E a gente também, por nossa vez, fazendo aquilo que era possível. E em virtude dessa aproximação, então, o Tenente me convidou para que a gente montasse o concerto que nós não tínhamos em Butiá. Sabe-se que houve o concerto há muitos anos, né? E não se tem assim, não se sabe exatamente por que foi extinto, né? Então nós começamos a trabalhar, buscamos vários estatutos e também entramos em contato com a federação, com a FECONCEP, que é em Garibaldi, buscando apoio para então tentarmos montar e também buscando pessoas, né, que pudessem nos ajudar, da qual tu também faz parte dessa equipe, né, Denise? Então nós precisávamos aí de 12 pessoas inicialmente, porque tem que ter personalidade jurídica, então a gente precisa de uma ata de fundação, um estatuto, enfim, tudo isso.
E o CONSERV é o Conselho para a Segurança Pública, que tem a sua função de auxiliar, né, as forças policiais, e principalmente a Brigada, que a gente está voltado mais para a Brigada Militar, na questão de adquirir alguma peça de reposição dos veículos, para auxiliar também na manutenção do prédio. Nós hoje, o tenente já entrou em contato com a juíza da nossa comarca e está para ser lançado um edital para umas guerras que vão sair, então a gente quer participar desse edital. Estamos com o processo em andamento lá no cartório, e ontem eu estive no cartório e o Lucas ainda me falou que acha que vai ser tudo feito no prazo esperado, né? Eles até estão com um funcionário a menos lá, porque teve uma questão de doença, e então eles estão se readequando lá, mas ele acha que vai dar tudo certo. Então a gente espera que tudo ocorra da melhor maneira possível, e queremos fazer uma parceria então, né, com a comunidade, com o comércio local, com todas as entidades, com a prefeitura, para que a gente possa auxiliar, porque muitas vezes, um exemplo é uma bateria que pifa, aí o tenente tem que solicitar para charqueadas para Guaíba. Tem todo um protocolo. Todo o protocolo, tira aquela viatura que está funcionando muito, que está trabalhando muitas vezes para buscar a peça porque está parada. Então, coisa que nós podemos resolver aqui, um pneu, né? E assim como se falou na questão do prédio. Então a gente espera parceria do comércio, das entidades, e a gente espera que se tenha sucesso nessa empreitada aí. A gente sabe e tem certeza que quem nos assiste nesse momento em que a gente conversa a respeito de garantias para conseguir ter um trabalho mais efetivo de combate à criminalidade, e é uma coisa que angustia muito as pessoas, o fato de que a sensação que se tem é que é uma concorrência muito desleal, né? No momento em que as forças buscam mais efetivo, mais condições de trabalho, a criminalidade parece que evolui numa rapidez muito maior, né? E isso nos causa preocupação. E quando a gente vê assim muitos jovens, né, ociosos, a gente vê que a Brigada Militar tem um programa muito legal que é o ProERD, né? Isso. Que acontece nas escolas, e a gente vê que esse tipo de programa também mobiliza o jovem a refletir que os serviços de proteção, eles são aliados da sociedade, né? Eles estão ali para colaborar, para construir. E eu queria ouvir de vocês, agora que a gente pudesse preparar para uma discussão, a que vocês atribuem esse aumento tão grande da criminalidade e nas diferentes camadas sociais, né? Porque antes a gente tinha uma certa previsibilidade de onde as coisas poderiam acontecer e da forma como elas acontecem. Hoje a coisa está muito diferente e não tem parâmetro, né? Que fenômeno pode estar acontecendo, ou uma série de fenômenos, para que a gente chegue aonde estamos? Eu acredito que é uma série de fatores, né? Um deles, os principais, é a impunidade, né? Hoje, para tu teres uma ideia, o usuário de droga hoje ele não tem uma pena, né? Ele não tem uma pena. Então o usuário é que fomenta todo esse ciclo, né? Se não tivesse o usuário, né, só existe o traficante porque tem a procura, né? Então hoje descriminalizou-se o usuário de drogas, né? Ele vai até a gente aborda um jovem, né? Enfim, com droga, com posse de droga, a gente faz um termo circunstanciado, se ele for maior de idade. Esse termo circunstanciado é encaminhado ao judiciário e essa pessoa é chamada e a punição que ele tem é uma advertência. Então eu acredito que a impunidade é que faz essa crescente, né? Tu falaste do ProERD, né? Nós atuamos forte aqui no município, inclusive agora no próximo dia 11 estaremos formando mais de 150 alunos, né? Este ano vai passar de 300 entre Butiá e Minas do Leão. Então a brigada está aí, a Polícia Civil está aí, né? Nós estamos fazendo a nossa parte. A gente acredita que é lá na escola que tem que atuar, né? O traficante também
Eles né? também se Eles, recorrem à eles escola. também se recorrem à escola, né? E se os pais deixam as crianças largadas, que nem tu falaste, não tem algum programa, o traficante vai lá e adota essa criança. Então a brigada está entrando, né, naquela faixa ali da 4ª, 5ª série. Nós entramos forte com o programa do ProERD e queremos dar continuidade. E o conceito está aí, com certeza vai nos auxiliar, né? Só para ajudar, reforçar o que o Marcelo falou, né? Qual é a função do conceito, né? Uma delas é buscar junto à comunidade sugestões e levar, trazer para nós, para o comando da brigada, para nós colocarmos em prática, né, o nosso efetivo. Mas com certeza nós estamos aí com palestras, com ProERD, né? Esperamos que esse mal que assola a sociedade, né, que não é um caso específico de Butiá, a drogadição está em todo o mundo, infelizmente, né, que se revejam as leis, né, e esperamos melhorar. Mas enquanto isso a gente está aprendendo e vamos continuar aprendendo. Nós vamos ainda voltar a falar sobre o ProERD. Marcelo, antes da gente mudar de bloco, em poucas palavras, a que tu atribui, respondendo essa mesma questão, por que a gente está nesse caos? A questão da impunidade eu acho que é muito importante, o tenente falou, e eu acho que não é só na drogadição. Eu costumo dizer muitas vezes que é desestimulante para as forças policiais o trabalho que fazem, o perigo que correm, né, fazendo o seu trabalho. Como ocorreu agora há poucos dias no Abijato, e lá perto da tua casa, as pessoas foram presas, a brigada agiu prontamente, em flagrante. Eu fui falar com o delegado no outro dia, e ele me disse, olha, eles estão aí, mas eu não sei se eles não vão ser soltos, porque não tem antecedentes criminais, e no outro dia eles estavam soltos. Então, e essa questão, eu acho que a justiça peca muito, infelizmente a impunidade é muito grande em todas as situações, né? E eles se sentem bem tranquilos, guarnecidos, a palavra correta é essa. É isso aí, é um tema polêmico realmente, mas nos envolve e a todos, inclusive a você que está nos assistindo. A gente já volta para continuar nossa conversa com o Marcelo e com o Tenente Oliveira. Estamos de volta ao programa Mulheres e hoje o tema é segurança. E quando a gente fala em segurança, claro, a segurança do cidadão, mas também nós temos que pensar na segurança do trabalhador que trabalha com segurança. Segurança de quem presta segurança. A segurança de quem presta segurança. Então a gente vai evoluir um pouco para isso aí e nesse bate-papo aqui conversar. Nós tivemos há pouco, né, uma notícia muito trágica de que uma cidadã no cumprimento do seu dever, né, ela foi assassinada pelos vândalos. Isso mais um dentre tantos outros que acontecem que a gente nem fica sabendo, né, tenente? E a gente sabe que a questão salarial também desse padrão de funcionalismo, assim como temos o magistério peleando, temos a Polícia Civil peleando, temos a Brigada Militar peleando, no bom sentido, né? Mas que são profissões assim extremamente importantes e que não se sabe se a gente sai no cumprimento do dever, se volta para casa, né? E a gente não pode ser egoísta e querer ter esse serviço de segurança a todo preço sem olhar esse lado humano desse profissional, né? Que tem família também, que né? tem família, que tem as suas contas, tem seus compromissos, tem a sua logística. Então eu queria conversar um pouco agora com o cidadão Oliveira, né? E ouvir um pouco desse lado, desse trabalhador da Brigada Militar tão comprometido, muitas vezes tão criticado também, como todos nós somos sujeitos a críticas e a elogios, mas trazer um pouco desse lado humano, né? Que uma pessoa, quando escolhe uma profissão, ela escolhe, e a gente imagina, por uma vocação, por um desejo, né? por uma inspiração. E com certeza. O salário, a gente nunca escolhe pelo salário, né? Se puder vir junto no pacote, melhor. Mas, normalmente, as profissões que mais exigem, muitas vezes, são as menos valorizadas, digamos assim. Como tu bem falaste, né? A gente tem que ter a vocação, né? A gente faz o juramento lá quando a gente se forma de
até com a nossa vida, né? A gente colocar a nossa vida em risco, que aconteceu agora, essa semana, com uma colega de Santa Cruz do Sul, que perdeu a vida no município de Sério, no Vale do Taquari, combatendo a criminalidade, né? Foi brutalmente assassinada, diga-se de passagem, né? Os meliantes botaram um veículo por cima da colega de 28 anos, né? Com toda uma vida pela frente, formada em fisioterapia, com projetos de iniciar o curso de Direito, né? Por trás dessa policial militar existe uma família, né? Tu falaste que a gente vai conversar com o cidadão Oliveira. Eu tenho 2 filhas, né? Então toda vez que eu venho para Butiá, eu tenho que sair de casa escondido, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos e uma de 8. Então a de 8 está numa fase bem complicada, mas a gente tem que levar, a vida da gente está no sangue policial, né? Então a gente não escolhe o local, né? Não escolhe a comunidade, o cidadão está dormindo, nem sabe, a gente protege aquelas pessoas que tu não conhece e a gente vai de encontro ao perigo, né? Então ligou no 190, com certeza aquela viatura é despachada e o policial esquece do risco, a gente vai de encontro ao risco, né? É um meliante armado, muitas vezes com uma arma até mais potente do que a arma que o policial está aportando, está usando, mas está no sangue da gente, está no juramento, né? E a gente faz com muito amor. Para ser policial, eu sempre digo, tu tem que ter a vocação. A questão salarial a gente busca, né? Busca ascender a carreira dentro da instituição, né? Que nos proporciona isso, né? Com concursos internos, mas o amor à profissão está em primeiro lugar, né? E Marcelo, tu tens só filhos homens, né? Não tens filha mulher. E a gente tem aquela pretensão de pensar que daqui a pouco o sexo masculino por si só já tem uma defesa, não é tão frágil. Mas é bobagem, né? Quando se trata de adolescente e de filho, esse mundo aí tá muito louco. Eu agradeço a Deus os filhos que eu tenho, mas eu sempre fui muito, muito preocupado, talvez até excessivamente. Mas na questão da escola, logo que iniciaram a escola, então eu sempre procurava saber onde é que andavam, né? Porque a educação a gente sabe que tem que vir de casa, né? A criança vai para a escola para aprender, mas a educação tem que ser de casa. Então eu tinha que saber com quem é que meus filhos andavam, onde é que andavam, o que estavam fazendo, se o que faziam era correto ou não, se chegavam em casa com alguma coisa que não era deles, tinha que saber de onde saiu, se era de algum coleguinha, se ganhou, se pegou emprestado, enfim, né? Eu acho que isso é a obrigação dos pais, buscar orientar o filho para o bem, né? E graças a Deus hoje são homens formados e trabalhadores, estão aí seguindo a sua vida. E a gente sabe que na nossa época já era perigoso, já existia a drogadição, né? Já era uma coisa que estava começando, não tão intensa como hoje. E vocês falavam no Proerd, a gente, através do nosso sistema, que é o sistema Farsul, que tem a Casa Rural e o Senar proporciona em Minas do Leão, já por 11 anos consecutivos, se não me engano, foi realizado o Jovem Aprendiz no Leão. Então o objetivo maior disso é tirar a exigência que o aluno esteja estudando ou já tenha concluído o ensino médio. Então o objetivo maior é tirar o aluno da rua, né, naquele tempo que ele fica ocioso, e para que tenha uma atividade, ele vai aprender uma atividade, né, aqui mais voltado para a área florestal, que é o setor que mais emprega aqui na região. E então é um trabalho bastante legal, e nós até temos um exemplo de um aluno que saiu daqui e foi para a escola técnica lá em Cruzilhada do Sul, e disse que aproveitou muito, está aproveitando muito lá. Isso é no turno inverso da escola. Turno inverso da escola. Excelente, né? Excelente. Então é um trabalho, e este ano não ocorreu, porque como toda coisa, houve uma brecha na legislação, no tempo, né? Porque as empresas são obrigadas a contratar os jovens aprendizes, e houve uma brecha, e eles passou de um ano para o outro, eles ainda estavam em atividade, as empresas escaparam, esse ano não foi realizado. Ano que vem nós vamos realizar de novo o Jovem Aprendiz, ou em Minas do Leão, ou em Butiá. Nós estamos nos preparando para fazer aqui em Butiá, lá no Parque de Exposições. Que coisa boa.
Então, eu acho que é uma coisa assim, extremamente importante para o jovem, né? Porque ele está ali, ele está... E assim, e é muito rigoroso. Aquele jovem que está lá para fazer bagunça, e eles ganham ainda Ajuda de custo. uma ajuda de custo, né, de meio salário mínimo, e aquele jovem que não está interessado, que está fazendo bagunça, ele é expulso, ele não fica. Então isso eu acho que é uma coisa bastante interessante, bastante importante, né, para o crescimento, né, dessa gurizada, para o aprendizado dessa gurizada. Aproveitando o teu gancho, Marcelo, que tu falaste, que tu buscava saber quem era o círculo de amizades dos teus filhos, importantíssimos nos dias de hoje. Era isso que eu ia falar. Importantíssimo nos dias de hoje, os pais saberem com quem os seus filhos andam. Né? Hoje, com a tecnologia como está, né, a internet aí voando, né, e essa gurizada, quanto mais nova, eles estão interagindo com pessoas que tu nem sabe. Então tem que se infiltrar nas redes sociais dos filhos, saber com quem eles conversam. É a nossa função. Né? Muitas vezes os pais acham que isso é função da escola ou da própria polícia. Né? E nem sabem como os seus filhos estão andando. Eu, quando fiz essa pergunta para o Marcelo e para o Tenente, mais para falar assim, sobre uma questão familiar, queria justamente chegar nesse ponto, que na verdade o que me parece que falta um pouco para a sociedade estar do jeito que está, é a gente refletir sobre a nossa importância enquanto formadores desde o momento que a gente está com alguém, sobre a nossa responsabilidade, né? Porque é muito fácil transferir a responsabilidade das nossas coisas para o Estado, né? Para o município, para terceirizar as responsabilidades. E me parece que tem muito disso, né? O fato aqui que o Tenente falou que ele tem duas filhas. Duas meninas pequenas, as deixa, né, para cumprir o seu ofício, sem saber, como foi dito aqui, se vai voltar para casa ou não. Isso sem fazer sensacionalismo, mas falando no fato que é real. Na realidade. Na realidade. Vocês imaginem que também é por elas que ele faz isso, né? Por uma sociedade melhor para elas. A questão que o Marcelo fala aqui com relação aos filhos, da preocupação que sempre teve, né? Hoje em dia, eu não quero fazer uma afirmação leviana, mas poucos pais sabem onde seus filhos estão. Um contrassenso com toda a tecnologia que tem aí, que todos têm celular, todos, né? Praticamente todos têm acesso. Então a comunicação ficou mais possível, mas, aliás, o veículo ficou mais acessível, mas a comunicação não está acontecendo, né? E às vezes acontecendo de forma torta. Então eu vejo que o Procergs, assim como a Brigada Militar, como a Polícia Civil e como nós, todos como cidadãos, nós temos a obrigação de zelar pela segurança como um todo. E falando na segurança, a gente fala a questão do lixo, a gente fala a questão, tantas outras que a gente vê. Iluminação pública, tudo. As pessoas parecem que perderam o senso da responsabilidade e aí é só os órgãos afins que têm que tratar disso. Eu não. Eu não preciso economizar, eu posso no verão, sabendo que o manancial da minha água pode estar comprometido, eu posso lavar lá o meu carro 500 vezes, meu caminhão, e nem tô se a pessoa que vai precisar de água vai ter ou não. Então, a questão de segurança tem muito, sim, de cidadania e não é só responsabilidade das pessoas diretamente envolvidas. A gente vai fazer um intervalinho, até porque eu preciso terminar esse chimarrão para a cuia rodar, e vamos continuar falando aqui com o Marcelo Antunes e com o Tenente Oliveira sobre segurança. Estamos de volta no nosso programa Mulheres, continuando a falar de segurança. Já falamos sobre os serviços da Brigada Militar, falamos sobre o PROERD, falamos sobre o CONCEPRO e agora falamos também sobre a questão da rotina do cidadão que trabalha com essa demanda de cuidar da nossa segurança.
E eu queria conversar um pouquinho agora com vocês para a gente fazer uma análise assim de questão de logística. A gente sabe que tem há uma crítica muito forte que, por exemplo, se acionava algum serviço de segurança, mas não tinha viatura ou não tinha efetivo, né? E o pior, que o humilhante sabe, né, dessas Também fragilidades. E a gente sabe que não é má vontade, a gente sabe que é logística mesmo e infraestrutura. Sabemos que através do Concepro isso pode ser talvez aliviado, melhorado, né, essa batalha de recursos. Como é que está hoje? A gente sabe da consulta popular que acontece nos municípios e que os municípios eles priorizam algumas áreas a serem contempladas com recurso, mas esse recurso ele é um bolo que é dividido em fatias. Mas nós já conseguimos, né, Tenente, algumas melhorias nesse sentido aqui para a região. Com certeza, Denise, a comunidade de Butiá está de parabéns. Quero aqui parabenizar a comunidade, que no último orçamento participativo elencou a segurança pública como prioridade, né, sendo que recebemos há poucos dias uma viatura do orçamento participativo. Hoje, a questão logística para nós, ela está muito tranquila. O nosso presidente do Conselho pode ficar tranquilo aí que não terá tanto trabalho na questão logística. Nós estamos com viaturas como nunca tivemos, né, no município. Esses depoimentos de policiais que já estão há mais tempo aqui na cidade do que eu, né? Então a gente está muito bem de viatura, porque a gente precisa do recurso humano, né? Então nós ganhamos 2 viaturas no ano de 2019, né? Coisa que na história da Brigada Militar em Butiá, que tem mais de 40 anos, isso ainda não tinha acontecido, né? Então estamos muito bem nessa questão, estamos com armamento de ponta, né? Então nessa questão aí a gente está tranquilo, a gente necessita de recurso humano. Certo. Marcelo, eu gostaria que tu colocasse para as pessoas que nos assistem como é que está a questão da segurança rural, porque a gente sabe que o Sindicato Rural está muito engajado nisso, junto a outras entidades também, e sabemos dessa luta que foi mencionada no início do sindicato, já desde o início, junto à Brigada Militar, agora com o Concepro. Como é que está a questão da segurança rural? Ela coibiu um pouquinho, melhorou ou continua sendo motivo de preocupação? À vista do que já houve, né, nessa questão de avigiato principalmente, houve uma melhora bastante significativa. Ainda a gente tem casos pontuais. Hoje mesmo eu recebi um associado lá e é interessante até falar para o tenente que ele pediu que circulasse na região desta propriedade, depois eu quero conversar com o tenente sobre isso. Um animal levou um tiro bem próximo ao olho, né? Não conseguiram matar, mas levou um tiro, aí eles estão tratando desse animal. Como nós falamos agora há pouco tempo, houve esse avijato também há poucos dias ali na tua região. E também não faz muito tempo na BR-290 houve um caso de avijato, são vários animais, parece que mais de 20 animais, né, também. Isso, foram recuperados, né? Foram recuperados. Então, e assim a gente tem que salientar também a atuação do tenente aqui, porque mesmo com os poucos recursos humanos que ele tem, com toda a dificuldade de recurso humano que ele tem, ele sempre que pode tem tem circulado no interior e a intenção do tenente, desde que chegou aqui, é montar uma patrulha rural para o nosso município, os nossos municípios, Butiá e Zulhão, né? Que os interiores aí estão interligados. Então, mas de um modo geral, assim, deu uma acalmada. Nós tivemos problemas seríssimos no nosso meio rural, nós tivemos assassinatos no meio rural, tivemos um ano aí que nós tivemos 3 assassinatos, né? Vários roubos, vários problemas, né? Então, em vista de tudo que já aconteceu, hoje está um pouquinho melhor. Mas há uma preocupação bastante grande, está havendo uma preocupação bastante grande por parte do sindicato, dos seus associados agora e dos produtores rurais de modo geral, na questão do aumento do preço da carne de gado, né? Que está sendo uma coisa assim
assustadora. Agora nessa época de final de ano, né? Nesta época de final de ano. É bem complicado para Então, nós também. vai ser uma situação bastante difícil e com certeza vai dar bastante trabalho. Vai dar. Denise, a gente tem para colaborar com o Marcelo, a gente fez um grupo, né, Marcelo, de WhatsApp. Isso. Importante. Então a gente tem uma rede, né? A Denise faz parte do grupo. Faz parte desse grupo, Sim, isso. sim. Então, assim, Ela mora no interior também, né? então todas as demandas vêm pelo grupo, né? E não tem vindo muita demanda, porque tá tranquilo. Não, né? tá mais tranquilo, bem mais tranquilo. E dentro do possível a gente está fazendo uma patrulha rural, visita às comunidades, aquele patrulhamento comunitário, né? Aquele policiamento comunitário. Isso. A gente sabe da questão do 190, né, que é para acionar, mas a gente também vai deixar para vocês editado um número de celular que as pessoas possam entrar em contato. É possível isso para se aliar a essa rede de segurança, isso é importante. Então vocês vão ter depois aqui na tela o número de celular, de WhatsApp, que vocês podem também... E o telefone fixo. E o telefone fixo, enfim, todos os contatos para que vocês tenham à mão, né, no momento de aperto, a possibilidade de ligar para esses serviços, de se comunicar, porque na verdade, graças a Deus, nunca me aconteceu, e a gente não sabe como é que a gente vai reagir num momento, né, de susto desse. Sim, é complicado. E até por falar nisso, em reações nesse momento de susto, eu gostaria também de trazer para a gente conversar a respeito, Tenente, que as pessoas não devam agir com as próprias mãos no momento de abordagem. Não né? reagir. Não reagir, porque isso pode comprometer a sua própria segurança. Né? Com certeza, Denise. Aproveitando o teu gancho que tu falaste aí da questão da logística, né? Que é a primeira pergunta que tu fizeste, eu acabei esquecendo de mencionar. Nós temos a resposta imediata aqui em Butiá. Aqui nós dispomos, graças a Deus, de um efetivo 24 horas. Tu ligar o 190, a resposta é imediata. É imediata. Então nós temos a Brigada Militar, não fecha. É 24 horas. Né? E essa questão da reação, com certeza, né? Com certeza a pessoa não deve reagir. Né? Às vezes, já recebemos depoimentos das pessoas, né? Não, mas eu acho que a arma era de brinquedo. Né? Então a gente não aconselha, né, a reagir. Né? Entrega, tiver que entregar. Se puder, a gente sabe que as pessoas ficam nervosas e a gente que recebe ligações no telefone de emergência, muitas vezes tu pergunta vestimenta, alguma característica, a pessoa não se lembra. Não se lembra. De tão atordoada. De tão nervosa que fica. Então assim, ó, é se manter calmo, prestar atenção nas características. Se porventura conseguir visualizar o tipo de veículo, a cor do veículo, isso para nós é importantíssimo. Né? E nos placa, que já é mais difícil hoje. Essa questão das placas Mercosul, né, Marcelo? O pessoal dificultou bastante, né? Veio a dificultar para nós da atividade policial e também para o cidadão de bem, aquele que colabora conosco, né? Porque hoje não tem mais. Antigamente, como é que funcionava? Entrava um veículo com uma placa diferente e o pessoal já ligava para a brigada. Tem um veículo do município X, Y, né? Hoje não tem mais essa questão. Então é mais um fator que dificulta, né? Mas a gente continua abordando. Eu disse que aí a gente tem que redobrar ainda mais a nossa atividade. Isso, né? É um verdadeiro absurdo para a segurança. É um absurdo. É um absurdo. A gente espera que seja corrigido isso o mais rápido possível, né? Que nos auxilie muito. Então o recado que a gente deixa aí para os ouvintes é buscar não reagir jamais, né? E tentar observar, né, vestes, veículo, alguma característica, e assim que puder, ligue no 190 que nós iremos ao encontro. E quando a cidade é pequena e a vantagem de viver numa cidade pequena, a gente conhece todo mundo se conhece. Elementos estranhos também que estejam circulando, né, próximo à casa ou à escola, né, a gente tem que estar atento também a isso. E além do agravante da questão das placas, que a gente não identifica de onde são, hoje ela tem a questão também da película. Muitas vezes a gente não consegue enxergar dentro do carro. Visualizar quantas pessoas tem. Não sabe quantas pessoas tem, não sabe. Então é bastante difícil a coisa. Né? Então... Muitas vezes as pessoas usam isso, Marcelo, utilizam a película até mesmo para uma questão de segurança. Sim. Eu já vi mulheres, né, dizer, eu tenho medo de sair de casa, de ser assaltada, coloca uma película mais escura para o pessoal que está de fora não enxergar que é uma mulher
né, que eu estou sozinha, eu chego tarde em casa, questões do tipo, né, também. Mas o meliante também usa esse artifício para se beneficiar, né. Inclusive, eles têm muitos artifícios, bastante, né? São bastante criativos e organizados. Para só rapidinho na fechada do bloco, falando em mulheres, nós temos aqui em Butiá a presença feminina também na Brigada Militar. Temos, forte, temos 6 policiais militares. 6 entre Butiá e Minas do Leão. Um número até considerável. Considerável. E excelentes profissionais, dedicadas, comprometidas, né, e conhecedoras da nossa área. Bacana, né? Importante e essa juventude que vem aí. Com certeza. Hoje a mulher está em todo lugar, né? Para te teres uma ideia, Denise, a minha primeira comandante foi uma mulher. Major hoje, até vou citar o nome dela, que é Major Karine, né? Que é uma excelente profissional, hoje está trabalhando no comando geral da brigada, aí, no Estado-Maior da brigada. Entendia tudo de policiamento, né? Entendia tudo de policiamento, uma defensora aí da Lei Maria da Penha, né? Das patrulhas Maria da Penha, né? A questão do PROERD também, né? E uma visão muito ampla, né? Às vezes as pessoas acham que a mulher não tem uma visão de policiamento. Se enganam, né? Se enganam. Não, eu estou para dizer que a mulher tem uma visão de policiamento muito grande. Mas a gente vai, em outros momentos, a gente fala sobre isso. Inclusive temos hoje no escalão da Brigada Militar, no comando geral, uma mulher fazendo parte, né, do Estado-Maior da Brigada. Eu fiz questão de perguntar porque tem também muito disso, né? Desse estigma que a mulher possa não ser respeitada, ou possa não ter uma voz de comando, ou possa não ser considerada. É justamente o contrário, que nessa hora isso é acima de gênero, né? Com certeza, com certeza. É uma questão profissional. É importantíssimo para nós termos uma mulher em toda a guarnição, né? Então tá, a gente já volta para o nosso último bloco do programa Mulheres. Estamos aqui no nosso último bloco do nosso programa Mulheres Hoje, canal 33 TV Atualidade, falando sobre segurança com o Tenente Oliveira, com o Marcelo, tomando um chimarrãozinho, divagando sobre segurança, divagando não, conversando e divagando no sentido de sonhar sempre é bom, né? Sonhar com dias melhores, mais tranquilos, para a gente poder ter a garantia de segurança que quem não gosta, quem não tem necessidade disso. Eu queria agora no último bloco, que a gente sempre dá uma temperadinha mais assim no final nas nossas discussões, eu queria conversar com o Tenente Oliveira e com o Marcelo sobre uma questão que muitas vezes vem a público só o lado punitivo de uma medida mais drástica relativa à segurança, tipo um humilhante é pego e aí mostram lá o humilhante já que levou um laço, de repente deve ter levado, deve ter feito por onde, né? Ou daqui a pouco levou dos seus próprios pais, nem foi de uma ação policial, e daqui a pouco a sociedade meio que inverte aí, né? Também, e aí o agente policial é tido como vilão, de repente não precisava ter feito isso. Ou né? ele mesmo se bate, ou eles mesmos se batem para reverter, e a gente sempre sabe que tem toda uma questão ideológica também por trás disso. Há um protocolo, Tenente, numa abordagem que o policial segue e muitas vezes se recorre a uma prática de conter uma violência e aí é necessário usar da força. Como é que é isso aí? Isso, Denise, assim, toda ação requer uma reação, né? Toda ação requer uma reação. Isso é uma lei. É um princípio. É um princípio, né? Com certeza nós temos protocolos, temos normas internas, né? A abordagem é feita dentro do padrão, dentro da técnica. Tanto é que esta semana, que nós iniciamos no primeiro bloco falando, né? Perdemos uma colega, né? Que foi brutalmente assassinada. Teve um veículo jogado por cima dela durante uma abordagem, né? A abordagem policial, inicialmente o policial chega e dá a voz de abordagem para o cidadão. Muitas vezes o cidadão ele tem que colaborar com a abordagem, né? Não existe violência na abordagem, né? O cidadão, para você ter uma ideia, se a abordagem é tranquila, ele vai ser dado uma voz de abordagem, ele vai se posicionar para o policial ter a segurança para efetuar aquela busca pessoal, aquela revista na pessoa, de forma educada, de forma legal, para a segurança do abordado e de quem está abordando.
Então tem toda uma técnica, né? Tem toda uma técnica. O cidadão é consultado, não tem nada contra ele, dito para o mesmo a finalidade daquela abordagem, que é uma abordagem de praxe da Brigada Militar, agradece a abordagem e partimos para uma nova abordagem. O que acontece muitas vezes é uma reação do abordado. Ele resiste a uma abordagem, né? E aí ele vai ter que ser contido. Muitas vezes apresenta o cidadão na delegacia de polícia, o policial apresenta ele, e deve ser feito assim, com alguma lesão, né? Oriunda daquela reação que ele teve. O policial teve que usar o meio moderado da força que a gente usa na linguagem policial, né? Toda pessoa, todo indivíduo preso ou apreendido, se for o caso de menor, ele sempre é conduzido ao hospital para fazer um laudo, para avaliar justamente essas questões das lesões, né? Nós não temos tantos problemas, né? Obviamente que se houver excesso, a nossa corporação, se tiver que cortar na carne, nós cortamos. É aberto um procedimento investigatório, uma sindicância policial militar, e vai ser investigado, né? Nós não compactuamos com violência, né? Então, muitas vezes, hoje existem as audiências de custódia, né? Que todo preso ele é apresentado para um juiz e o juiz pergunta para ele como é que foi a prisão, se houve violência policial, tá? Se o preso disser que houve, vai ser feito todo um procedimento, o judiciário encaminha para nós e é aberto um procedimento policial chamado a prestar esclarecimentos. E na verdade isso tudo que eu estou sabendo agora desse detalhe, infelizmente às vezes ele sabe mais do que, né, ou tanto quanto... O delinquente ele usa desses artifícios, desses artifícios para tentar relaxar uma prisão, né? É muito difícil o preso que diz que, né, não me bateram, enfim, mas não é os protocolos que nós temos, como eu falei anteriormente para ti, né? Existe toda uma técnica, né? Obviamente que toda ação requer uma reação, né? O policial não vai, primeiro o delinquente vai reagir e vai usar o meio moderado que a gente tem, né? Para contê-lo. E num primeiro momento, tenente, esta colega de vocês que foi assassinada, e a gente sabe da violência da situação, e aí ainda diz, porque possivelmente seja uma pessoa inexperiente, mas ela tinha 7 anos já de... 7 anos de corporação, fazia parte do pelotão de operações especiais, devidamente treinada, com armamento mais potente. Então foi realmente um brutal assassinato meu. Brutal, com certeza, uma covardia. Uma covardia. O senhor já, na sua trajetória profissional, já teve experiências com relação a sequestro, a uso de pessoas para escudo humano? Tivemos uma situação, sim, tivemos 2 situações, né? Eu passei por 2 situações de assalto a banco na região do Baitaquari. Que aí tu chega, tu não tem o que fazer. Eu imagino que nesse caso seja muito mais complicado ainda, porque a pessoa assustada... Terceiros envolvidos. A pessoa assustada, ela pode, sim, num ímpeto, ela pode complicar muito essa abordagem, né? Com certeza, Denise. As pessoas às vezes dizem para nós, né, policiais, se eu fosse vocês, se eu tivesse no lugar de vocês, eu já ia descer atirando. Então a coisa não é tão simples, né? Tu se depara, a pior ocorrência que existe é quando há terceiros envolvidos, reféns, né? Os protocolos nossos quais são, não é de chegar e a gente evita o confronto, porque senão vai ter ali pessoas inocentes, né? E não é o que se busca, né? A gente quer preservar vidas, vida em primeiro lugar, não é de chegar atirando, porque aí vai ter... tiro para tudo que é lado, aí tu imagina, na frente de um banco, um escudo humano, e a polícia chegar atirando, como muitos dizem, você tem que chegar atirando. Então não é bem assim, é complicado, tu te sente impotente, tu vendo aquelas pessoas todas em frente ao banco, umas de mãos dadas com as outras, e tu olhando, e é o que o protocolo nos diz, a gente tem que olhar o veículo, tipo, para onde vão, e aí tentar montar um cerco, e a estratégia policial que a gente tem, né, de tentar prender, né,
com o menor dano possível, Sim, né? fica de mãos atadas, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né, Marcelo? Não tem o Não, que fazer. e entre fazer uma coisa impensada ou receosa, é melhor não fazer, né? Porque o risco de dar errado é maior. É maior, é maior. A gente pede sempre, Denise, eu digo para as pessoas, eu participo das operações policiais durante a noite, né, com o meu efetivo, durante o dia, 24 horas a gente está abordando. Eu sempre disse para o Marcelo, logo que eu cheguei aqui um ano atrás, já me apresentaram ao Marcelo e ele sabe do método que a gente trabalha e a forma que a gente atua aqui no município de Butiá. As pessoas têm que colaborar com a abordagem e eu sempre digo depois da abordagem, o motivo pelo qual a gente está fazendo essa abordagem, o abordado tem que colaborar conosco. Aí eu digo para eles, vocês preferem ser abordados pela polícia ou por delinquentes de toca ninja? Né? Então a gente está abordando o cidadão no final, né? Não é, o pessoal já deu algum problema, não é para a segurança daquela pessoa, né? Daquela família. Então é feita a abordagem dentro da técnica e a gente procura sempre orientar as pessoas que não tenham uma boa conduta na hora da abordagem, a maneira que ele tem que se portar numa próxima abordagem. Obviamente, quando existe uma abordagem, existe um suspeito, então tem que ser Tranquilo, feito. Marcelo, eu já fui abordado, Marcelo, em cidades que não me conhecem. Eu também. Já. No final, o colega, o senhor podia ter dito que era não, entendeu? Tranquilo, E sou que colega. bom, isso dá uma sensação de segurança quando a gente é abordado, quando a gente está numa situação, de repente, que a polícia está na estrada. Né? Que bom que isso aconteça, né? Hoje em dia, com essa questão do álcool, que as pessoas saem dirigindo embriagadas, tem uma série de fatores, arriscando causar um acidente grave, matar alguém, então eu acho que tem que acontecer. Eu sempre digo para as pessoas, Marcelo, se coloquem nas palestras que a gente ministra, se coloquem no lugar do policial. Se coloquem no lugar do policial. Né? Uma abordagem no local conflagrado pela criminalidade, que seguidamente tem ocorrências, de que forma o policial vai abordar às 3 da manhã? De que forma o policial tem que chegar? Eu já obtive pessoas me procurando no quartel, tenente, o pessoal pode abordar com a arma na mão? Eu digo, ele não pode, ele deve. No momento que ele viu que é o cidadão de bem, a arma dele vai ser baixada, vai baixar a arma, senhora, para sua segurança, toda aquela técnica que eu falei anteriormente que nós temos, né? A gente não pode chegar de peito aberto porque tu não sabe quem tu está abordando. Identificou a pessoa, muito obrigado, uma abordagem para sua segurança no bairro, a gente está atuando aqui. Se precisar, os colegas repassam os números dos nossos telefones, liguem. Né? É o que a gente busca, Marcelo. É o que a gente busca. Eu encaro esse serviço da Brigada Militar na cidade ao que a Operação Golfinho faz no litoral, por exemplo. Né? Isso. Que a gente vê. Serviço preventivo. A gente vê o guarda-vida ali, o salva-vidas ali, a gente fica com mais segurança, né? Tanto pela questão de criança que se perde, como alguém que se afoga, é uma proteção. Então, esses profissionais, eles estão ali para nos dar garantias. E quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Esse princípio é infalível. Gente do céu, nosso programa está terminando. Não Tava acredito. tão boa a nossa conversa. Eu verdade. quero imensamente agradecer. Hoje não temos aqui a nossa colega Janaína, que não pôde se fazer presente, mas com certeza ia gostar muito de ter conversado com vocês. Deixar o programa Mulheres e a TV Atualidade à disposição para algum informe, para algum debate, né? Porque é importante tanto agora para a implantação do Concepro, como para as ações de revitalização do serviço da Brigada Militar. A gente, como é um veículo, a gente tem a pretensão assim, de atingir bastante, né, o nosso público, e a gente acha que sim, pelo feedback que a gente tem. Agradecer a presença de vocês e desejar um sucesso nas ações e parabenizar o Tenente Oliveira pela postura tão humana e ao mesmo tempo segura e positiva e afirmativa, né? E são posturas assim afirmativas que a gente precisa para sentirmos que as coisas estão andando, que as coisas estão no trilho, porque as dificuldades, né, Marcelo? É verdade. Elas sempre vão estar nos acompanhando. Agradecer ao Marcelo por ser essa figura aqui no município peleadora, né, incisiva, também firme nas suas convicções e que representa muito bem os segmentos aos quais ele participa, e deixar o nosso programa Mulheres sempre à disposição. Muito obrigada e até o próximo, se Deus quiser.